Olá, tudo bem com vocês novamente? Estamos aqui para o nosso quarto vídeo e hoje eu vou dar continuidade. Na verdade, hoje eu vou falar com vocês sobre sobre a nossa terceira e última definição sobre autorresponsabilidade. Então, vou fazer só um overview. Na primeira definição, eu falei para vocês que autorresponsabilidade é a certeza, ou seja, a crença de que nós somos os únicos responsáveis pelos resultados que nós temos colhido até o momento, pela vida que nós temos levado. Aí nós vimos, né, dentro desse tema, que todos os resultados bons ou ruins, ele é responsabilidade nossa, mas que isso não é para trazer acusação sobre a nossa vida. Isso é bom, por quê? Porque a partir do momento que eu tenho algo que o resultado foi eu que colhi, o resultado foi eu que plantei, esse resultado, quem pode plantar diferente, quem pode fazer diferente, sou eu. Então eu não fico à mercê das pessoas para que as pessoas possam mudar por mim. Eu tenho essa autorresponsabilidade sobre mim, sobre as minhas atitudes. A segunda definição que nós falamos ontem foi a definição de que a autorresponsabilidade é a capacidade de se responsabilizar completamente pelos resultados que nós temos levado. Então, nós precisamos, né? Você precisa se responsabilizar completamente pelos resultados que você tem colhido na sua vida. Então, a autorresponsabilidade não é simplesmente você, eu tenho consciência de que eu errei por causa disso, mas é você ter essa responsabilidade de reconhecer e de querer mudar isto. Então, não, lembra que nós falamos no primeiro vídeo, que eu falei um pouquinho para vocês sobre sabedoria? Eu comentei com vocês que sabedoria é colocar o conhecimento em prática. E a partir do momento que nós temos o conhecimento, não, eu reconheço, né? A gente usa muito a gente usa muito esse argumento. Eu reconheço de fato que eu obtive esses resultados por culpa minha. Não é culpa, de maneira alguma. Tem que reconhecer sim que esses resultados vieram por ações, por posicionamentos seu, né? Por posicionamentos nossos. Todavia, nós precisamos também ter sabedoria. Então, se eu já tive a consciência do estágio que eu estou e por que eu estou, eu preciso o quê? Mudar a minha rota. Eu preciso estabelecer novas metas, eu preciso tomar novos posicionamentos, eu preciso tomar uma atitude mediante esses resultados que eu tenho obtido, ok? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a terceira definição. Autorresponsabilidade é a certeza, nós precisamos ter certeza de que ninguém muda nada e nem ninguém sem mudar a si mesmo. Então, meninas, é ilusão, é totalmente ilusão nós pensarmos que nós somos capazes de mudar alguém. Nós possamos ser referências para as pessoas e através das nossas vidas, das nossas referências, elas terem mudanças na vida delas. Porque normalmente, já ouviu aquele ditado que normalmente nós aprendemos muito mais pelo exemplo do que pelo falar? Exatamente por causa disso, porque o falar nos traz conhecimento. Mas quando a gente começa a ver o exemplo, significa que aquela pessoa tem colocado o conhecimento dela em prática. Ela tem sido sábia. E isso reflete em nós, de alguma forma. Peraí, se aquela pessoa conseguiu, eu também posso conseguir. Então é ilusão da nossa parte pensarmos que nós podemos mudar alguém sem nos mudar. Então, às vezes, nós estamos, por exemplo, vou usar um exemplo, né? De uma dieta. Então, por exemplo, eu vou fazer uma dieta e aí eu começo a falar, mas é difícil fazer uma dieta na minha casa porque os meus filhos, eles não comem o que eu como, eu tenho que fazer para os meus filhos, para o meu marido, eu quero mudar a dieta de toda a minha casa. Aí você tem uma meta para você e quer mudar toda a rotina do seu lar. Sendo que quando as pessoas do seu lar entenderem que de fato o seu novo modo de pensar está surtindo efeito de alguma forma, eles automaticamente vão querer entrar dentro do mesmo cenário. Coisa que você não vai conseguir fazer nem pela força e nem pela argumentação, seja ela qual for e de que maneira for, ok? Então, eu falei um pouquinho lá atrás que o fato de nós querermos mudar alguém é porque nós estamos tirando a autorresponsabilidade nossa e colocando nessa pessoa. Então, na verdade, não é porque a gente quer mudar, muitas vezes nós usamos até o argumento de, eu quero mudar isso nela porque eu quero o bem dela. E isso é, na verdade, uma mentira.
inconscientemente. É uma mentira que nós plantamos na vida das pessoas. Porque, na verdade, se eu gosto de fato daquela pessoa, eu vou cuidar, eu vou ser exemplo para ela. Claro, nós vamos conversar, nós vamos aconselhar, mas eu não vou tentar mudar essa pessoa com as minhas próprias mãos. Por quê? Porque a partir do momento que eu quero mudar essa pessoa, significa, ou que eu coloco a culpa por alguma coisa nessa pessoa, significa que eu estou tirando de mim a minha autorresponsabilidade. Eu estou tirando de mim a autorresponsabilidade e colocando as consequências tudo nas pessoas ao meu redor, ok? Então, por exemplo, o meu casamento não está bom por causa do meu marido, meu filho tem me deixado muito cansada. Então, sempre vai ficar muito mais fácil nós argumentarmos sempre para o outro. Por quê? Porque uma vez que eu faço isso, eu fico confortável na situação, porque quando a culpa é do outro, a gente sempre arruma um culpado. Então, quando a culpa é do outro, eu estou me isentando daquela culpa. Ou às vezes, como eu falei, não é nem culpa, mas eu estou me isentando da minha autorresponsabilidade mediante aquela situação. Lembram da regra 10 por 90? Então, 10% é o que está acontecendo, 90% é como eu vou me posicionar mediante isso, ok? Vocês sabiam que o nosso cérebro, o nosso cérebro, ele não foi feito para nos fazer felizes, né? Então, o meu cérebro, ele vai só fazer as coisas com que me deixa feliz. Não, ele foi feito para a nossa sobrevivência. O nosso cérebro é um órgão do nosso corpo, um componente do nosso corpo, que ele nos ajuda na nossa sobrevivência. Então, tudo que ele vai fazer no nosso dia a dia é para a nossa sobrevivência. Ou seja, ele vai guardar energia o máximo que ele puder. Ele vai guardar energia para que eu sobreviva. Então, ele não quer que eu saia da minha zona de conforto. E ter autorresponsabilidade, buscar autorresponsabilidade em todas as áreas das nossas vidas, em todas as situações, requer posicionamento, requer atitude, ou seja, requer que nós saiamos da nossa zona de conforto. E quando nós saímos da nossa zona de conforto, o nosso cérebro, ele muda. Ele quer que eu olhe para o outro lado, ele quer que ao invés de olhar para uma situação e ver que essa situação exige uma mudança da minha parte, ele quer que eu olhe para o outro lado que seja mais confortável para mim. Então, quem aqui já passou por experiências de começar algumas dietas, vamos colocar aqui a pioneira. Vamos começar uma atividade física. Então, ali no primeiro dia, você tá super empolgada, segundo dia, terceiro, quarto, e daqui a pouco começa já a querer finalizar, começa a querer procrastinar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele começa a entender que aquilo não faz parte da nossa rotina. Então, lembra? E a gente começa, através desses exercícios, nós começamos a nós começamos a gastar muita energia. E o que o nosso cérebro faz? Ele faz com que ele luta pela nossa sobrevivência. Então, quanto mais energia ele estocar para o nosso corpo consumir, é melhor. Então, ele conecta e fala assim, peraí, esse tipo de atividade não faz parte da minha rotina e isso começa a ficar às vezes estressante, às vezes cansativo. No primeiro momento, isso é muito gostoso, mas, né, você não consegue manter uma rotina, ok? Tudo bem até aqui? Meninas, não se esqueçam, qualquer tipo de dúvida podem falar com a Kelly, que eu fico totalmente à disposição de vocês, tá bom? Vamos continuar então? Vamos lá? Então, o nosso cérebro, ele trabalha para nossa sobrevivência. Então, ele não facilita sairmos da nossa zona de conforto, ok? Então, eu preciso ter consciência de que eu preciso ter essa mudança e persistir. Thalita, e quando que a gente consegue, de fato, criar uma rotina? Normalmente, para o nosso cérebro entender que esse novo hábito, que essa nova atividade faz parte da nossa rotina, ele requer que nós pratiquemos esta determinada atividade nova, né? Essa determinada ação, no mínimo 21 dias, 28 dias
já, né, tá dentro aí para que ele comece a entender que isso é uma rotina. Mas também se você desacelerar depois desses 28 dias, isso começa também a ficar no esquecimento do cérebro, ok? Falando como se ele fosse, né, a terceira pessoa. Então a questão é, eu preciso me questionar em que eu preciso mudar para tomar consciência de melhorar. Então todos os dias eu preciso me questionar no que eu preciso mudar, e não o que as pessoas ao redor precisam mudar para que eu possa mudar um resultado que é somente responsabilidade minha. Então, eu preciso te dizer, se você tem alguma meta de emagrecimento, se você tem meta profissional, pessoal, seja qual for, em qualquer área da sua vida, você necessita exercitar a autorresponsabilidade. Lembrando que a autorresponsabilidade é muito mais do que ter a consciência de ser responsável, eu cuido do meu esposo, eu cuido dos meus filhos, eu sou responsável no meu trabalho. Ele é muito mais do que isso. Ele é de fato colocar em prática todo o conhecimento que nós já temos a respeito do assunto, ok? E reforçando, né, sobre o nosso tema de hoje, vou reforçar aqui mais uma vez, que a autorresponsabilidade é a certeza de que ninguém muda nada, nem ninguém, sem mudar a si mesmo. Então, um exemplo que eu quero dar para vocês, um exemplo de liderança, por exemplo, em áreas de trabalho, seja em qualquer área que for. Quando eu sou líder, né, se eu mudo como líder, gente, nós somos líderes em todos os momentos, nós somos líderes nas nossas casas, nós somos líderes nos nossos trabalhos. Às vezes a gente não tem o título de líder, mas normalmente nós somos. Nós temos isso por causa da nossa própria personalidade. Muitas mulheres já têm, né, isso embutido. E se nós mudamos como pessoas ou como líderes, automaticamente todos os nossos liderados, todas as pessoas ao nosso redor irão mudar junto conosco, ok? Portanto, eu não preciso mudar as pessoas ao meu redor, mas eu preciso mudar a mim como líder, como pessoa, como pai, como mãe, no nosso caso como mãe, né? Como membro de igreja, como ovelha dos nossos pastores e assim sucessivamente, ok? Mas é difícil, né? Lembra que eu falei para vocês que não seria fácil ouvir essas palestras? Talvez, olha, eu vou até dar um parabéns para você que chegou aqui no quarto vídeo e que vai finalizar amanhã, porque de fato, quando eu comecei a ser confrontada com esse tema autorresponsabilidade, eu tinha certeza que eu não tinha mais nada o que aprender a respeito do assunto, e no começo isso gerou muito confronto comigo, e isso é muito bom, porque quando gera confronto significa que nós estamos percebendo que nós precisamos mudar, já estamos tomando consciência, que é o primeiro passo. Então eu preciso olhar para mim, né? Eu preciso parar de olhar para o outro, no que o outro tem que mudar, e eu tenho que entender o que eu preciso mudar. Então, uma das perguntas que eu quero deixar aqui hoje para você é: o que você precisa mudar para poder chegar na meta que você está almejando hoje? Quais atitudes que você precisa ter a partir de hoje? Ok? Deixa eu ver o que mais que nós podemos falar aqui hoje. Eu separei aqui um teminha. Bom, é isso, né? E para finalizar, eu quero deixar um versículo para vocês. Lá em Mateus 7,3,5 diz assim: E por que reparas tu no argueiro que está no olho do seu irmão, e não vês a trave que está no seu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do seu irmão. Tá vendo? Tudo que eu falo aqui para vocês está na Bíblia. Só que muitas vezes nós precisamos sim de ajuda de pessoas, né? Nós precisamos de ajuda de coaches, precisamos de ajuda de psicólogos, de aconselhamentos. Isso tudo é bem-vindo. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Nós precisamos, de fato, né, olhar para as nossas vidas e verificar quais áreas que eu preciso mudar. Normalmente, a área que eu não tenho obtido sucesso é a área que eu mais preciso ter autorresponsabilidade. Ok? Então eu quero deixar essa mensagem hoje para vocês e amanhã a gente finaliza o nosso vídeo e eu fico aqui à disposição. Então tenham aí um dia abençoado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.